A Rádio USP apresenta USP Analisa. Meia hora analisando assuntos atuais que envolvem a vida do cidadão e da universidade, sempre com um convidado especial. USP Analisa. Uma ciência que identifica e quantifica efeitos prejudiciais de produtos tóxicos no organismo. Essa é a toxicologia forense, uma área com aplicações tanto na solução de crimes quanto em outras atividades ligadas à saúde pública. Para falar sobre essa ciência, o USP Analisa de hoje recebe o docente do Departamento de Química da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da USP, Bruno Espinosa Martins, e o doutorando do Programa de Pós-Graduação em Química, também da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da USP, Eduardo Geraldo de Campos. Sejam bem-vindos à USP Analisa. Muito obrigado pelo convite. É muito importante estar aqui e poder falar sobre uma área tão importante, né, e tão atual. Bacana, professor. Bom, nós falamos agora na abertura, né, brevemente, o que seria a toxicologia forense, mas de uma forma mais ampla, qual seria a definição dela? Antes de definirmos o que é a toxicologia forense, é importante definir um pouco o que é a toxicologia, né? Que é a ciência que utiliza de conhecimentos da química, da biologia, da medicina e que envolve o estudo de efeitos adversos de substâncias químicas em organismos vivos, né? É a prática de diagnosticar e tratar exposições a substâncias tóxicas. Já a toxicologia forense, ela tem como objetivo, né, investigar esses produtos, as intoxicações, né, mas com interesse jurídico, interesse forense. E tanto uma quanto a outra, então, na verdade, são bem multidisciplinares. Sim, são técnicas, ciências multidisciplinares, né, que eu já falei que envolve a parte química, biológica, farmacológica, envolve várias áreas. E, na verdade, então, a parte jurídica seria mais aí voltada para crimes, qual seria? Quando a gente fala forense, né, envolve a parte jurídica, né, aquela que envolve leis, né, ela tem várias áreas, né, tanto no DOP também a gente pode considerar também uma toxicologia forense, né, e na verdade não envolve um crime, mas envolve uma fraude, pode ser considerada também a toxicologia forense. Além desses tópicos, nós temos também, dentro da toxicologia, uma interface muito grande com a criminalística, que é uma área de extrema importância dentro das ciências forenses, que é importante associar a dinâmica do local do crime com aquela investigação, aquela análise toxicológica que está em curso. Então, possíveis materiais que foram encontrados numa cena de crime, resíduos sólidos, resíduos dissolventes, tudo isso que possa corroborar o que a investigação no laboratório, que a análise laboratorial procura conduzir. Então, essa associação com a criminalística também é muito grande. Tem também uma associação, tem uma estreita relação com a medicina legal. O trabalho do médico legista e o trabalho do toxicologista forense, eles vão muito junto no curso de uma investigação, uma vez que a medicina legal tem o interesse de investigar achados patológicos em uma possível vítima, enquanto que o toxicologista analisa diretamente aquelas amostras cedidas pelo profissional da medicina legal, que envia essas amostras. É importante chamar a atenção que não trata apenas de casos de vítimas fatais, né? A gente tem aí uma ampla área, né, que é a parte de análises de alcoolemia em motoristas, né? E isso daí a pessoa está dirigindo e pode ser parada e solicitado análise toxicológica para averiguar a intoxicação por uma bebida alcoólica, né, o álcool, o etanol, ou alguma outra droga. Nesse caso, como que funciona? Ele colhe a amostra e vai para um perito? Inicialmente é feito o teste do bafômetro, né, se a pessoa é pega numa parada policial, né, ele coletado o bafômetro, e caso ele se negue a soprar o bafômetro, né, a ceder essa amostra de ar exalado, ele é encaminhado para um posto de saúde e coletado a amostra de sangue, né, e essa amostra de sangue é analisada para avaliar a presença de álcool ou não. Qual que seria o órgão que analisa isso? É de responsabilidade do IML,
fazer essas análises toxicológicas. Legal, professor. O médico legista que faz a coleta durante o processo da necrópsia, quando tem vítima fatal, e aí em seguida essas amostras são encaminhadas para o toxicologista, que faz as análises químicas e instrumentais para determinar a presença de etanol nessas amostras biológicas. No caso da cena de um crime, como que é a ação do toxicologista forense? Ele vai até o local coletar? Não, como que é o trabalho? Se tem alguma coisa que pode alterar o trabalho dele também? O objetivo da análise toxicológica é aquela análise, ou principalmente das amostras biológicas, que são coletadas ou em vivo ou pós-mortem, de vítimas e possíveis suspeitos, mas também pode ser analisado materiais que foram encontrados na cena de crime. Como eu disse anteriormente, um sólido branco que seja similar a alguma droga ilícita, um resíduo num copo de algum líquido também pode ser analisado. Então, esse trabalho é feito no laboratório, que é uma etapa posterior. O toxicologista ele pode atuar na cena de crime, ainda atuando como perito de local de crime. Então, no local, ele vai até lá e faz todo o processamento do local de crime, desde da coleta dessas amostras, desde o registro dessas amostras até a coleta final e destinação para o laboratório. Então, ele pode trabalhar tanto em loco, no local de crime mesmo, coletando, garantindo a manutenção dessas amostras, e também no laboratório, já com as análises e posteriormente a emissão do laudo. Só um parêntese, gente. Eu não vou ficar conduzindo, se um quiser interromper, vocês podem ficar à vontade, tá? Tá ótimo. E em relação a casos assim de crimes de grande repercussão na mídia que tenham tido a atuação de um toxicologista forense, tem alguma coisa que a gente poderia citar? Tem vários casos históricos, né, assim, vários casos importantes, né, da área de toxicologia forense, né, que determinou drogas, né, em casos famosos, né, personagens famosos, né. Um dos últimos, né, importantes foi o caso do Michael Jackson, onde foi determinado no exame necroscópico o Propofol, que é um anestésico para cirurgia, né? E na época ele estava usando isso daí para dormir, né? Tem um outro caso, né, do cantor Prince, onde foi feita também a análise toxicológica e foi encontrada uma overdose de fentanil, que também é um anestésico. Então existem vários casos na história importantes envolvendo a toxicologia, né, e as intoxicações, principalmente por drogas de abuso ilícitas, né? Mas tem vários casos com álcool, né? Tem envenenamentos, vários casos. No Brasil tem alguma coisa relevante que a gente poderia citar? Um caso que eu sempre lembro é da Elis Regina, né? Com medicamentos, né? Com overdose de medicamentos. Lembro, claro, na época não estava na área, era muito novo, mas é um caso que sempre é contado nas salas de aula, né? Como uma intoxicação, né? E teve a atuação de um perito na área? Teve. Essa amostra foi coletada, né? A amostra biológica, né? Não sei que amostra biológica foi coletada, provavelmente muito sangue, e foi levado para o IML, feito a análise e foi determinado que era uma intoxicação por um medicamento. Eu não lembro que medicamento que foi agora, mas um medicamento pode ter contribuído com a morte dela. Bacana, professor. Isso citou casos nos Estados Unidos, né? Geralmente quando a gente tem essa referência da atuação de um profissional dessa área, a gente pensa muito em filmes, em séries de TV, né? E geralmente é comum a gente ver laboratórios modernos, assim, de última geração. Como que é a realidade do profissional de toxicologia forense no Brasil? A gente tem realmente toda essa modernidade que a gente vê nas séries, nos filmes, ou aqui é bem diferente? Tá. Nos Estados Unidos, principalmente nos Estados Unidos, né, mas em alguns países da Europa também, o desenvolvimento das ciências forenses, né, principalmente da toxicologia, é muito grande. Então, os laboratórios são muito bem equipados, existe um cuidado muito especial em coleta de amostras, em manuseio da amostra, né, o trabalho com a amostra e as análises. E são laboratórios bem equipados, né, e existe essa preocupação. Aqui no Brasil, eu acho que talvez o que a gente ouve falar, né, assim, com relação à perícia no Brasil.
há muito tempo atrás, na época da ditadura militar, onde os crimes não eram de interesse de investigação, né? Era muito abafado, sempre tinha aquele cuidado. Mas acho que dos 10 anos para cá, melhorou muito a condição da perícia, em termos de capacitação de pessoal e equipamentos de laboratório. Eu acho que a gente está melhorando, tem uma melhora muito boa, né, em todos os setores, a Polícia Federal, as polícias estaduais. Melhorou bastante essa parte de investigação em termos de toxicologia forense. E a universidade, ela tem contribuído nesse sentido? É uma ciência que está sendo mais estudada? Como que está a parte acadêmica? Tá. E essa melhora que eu citei anteriormente, dos institutos de pesquisa, de perícia, né, da polícia, tem a ver um pouco com esse início de colaboração com a universidade, né? A universidade tem interesse, né, os laboratórios de toxicologia têm interesse nesse tipo de amostra, na amostra biológica coletada em casos reais de polícia, do cotidiano, né? E existe essa colaboração, em muitos casos é uma colaboração muito favorável, né? Pois a gente consegue as amostras de casos reais, uma coisa que a universidade não teria acesso, e de outra forma, em contrapartida, a polícia tem um resultado mais rápido, mais preciso, quando não se tem equipamentos, às vezes na polícia, cidades pequenas, onde não tem uma estrutura para fazer análise rápida, né, e com mais certeza, mais precisão. Então essa colaboração é muito bem-vinda e eu acho que melhora sempre a condição das ciências forenses e principalmente da toxicologia forense no país. Aqui em Ribeirão Preto a gente pode citar algum tipo de colaboração nesse sentido? Sim, a gente tem assim, um contato bem estreito, né, com a Polícia Civil, né, a gente está sempre disposto a colaborar e colocamos os equipamentos à disposição e eles também colaboram com a gente, com estágio de alunos, né? Às vezes tem essa interação é bem interessante e existe. Bacana. Ainda dentro da atuação da toxicologia forense em crimes, né, existem várias drogas sintéticas que muitas vezes são utilizadas em crimes, como roubo ou até mesmo estupro. Por serem facilmente sintetizadas, há uma proliferação muito rápida, né, desses diferentes tipos de drogas. A gente pode dizer que é um desafio para o profissional de toxicologia forense se manter atualizado em relação ao surgimento dessas novas substâncias? Sim, essas drogas aparecem diariamente na internet, né, são vendidas pela internet, muitas delas, e os fabricantes, né, que sintetizam essas drogas, eles utilizam do fato de que, por ser uma droga nova, eles não estão listadas como drogas proibidas. Então eles produzem essas drogas, vendem essas drogas até o momento que elas entram para uma lista de proibidos, né? Aí eles fazem uma outra modificação na molécula e começam a produzir de novo e a vender de novo essas drogas. Então isso é bem acentuado, principalmente nos Estados Unidos, né? O aumento de número de drogas novas é muito rápido, né? No Brasil demora um pouco para chegar, mas acaba chegando, né? Atualmente os Estados Unidos estão com uma crise muito séria de fentanil, de derivados do fentanil, e que eles não sabem como resolver esse problema, né? É muito sério e muitas mortes, e com certeza eles mesmos uma vez me comentaram que um dia vai chegar no Brasil, né, porque acontece lá primeiro e acaba chegando aqui. E a gente precisa estar preparado, com um laboratório com método preparado, com equipamentos, né, com metodologias próprias para fazer essas análises de uma forma rápida e poder ter com certeza um resultado da presença dessas drogas. Essa droga que o senhor citou, fentanil? Isso. Qual que seria o efeito dela no organismo? Tá, o fentanil é um anestésico, né, é usado em sala de cirurgia. É um anestésico e as pessoas usam dessa droga como recreação, né? E muitas delas já sofreram derivação, então são compostos que são alterações do fentanil. Então nós temos nomes como carfentanil e outras, né? Furanil, fentanil, que são drogas novas, sintéticas, derivadas do fentanil e que são muito usadas para uso recreacional. E vale lembrar também que o fato dessas substâncias, como o professor Bruno já mencionou, não serem conhecidas, também não se sabe sobre os efeitos dessas substâncias, não se sabe
qual o impacto dessa substância diretamente na saúde. Então, embora algumas delas sejam provenientes de substâncias já conhecidas, nem sempre o efeito é exatamente o mesmo. O efeito da droga original em relação ao efeito da nova droga. Por isso que os toxicologistas, de uma maneira geral, em todo o mundo, têm trabalhado no sentido de desenvolver essas novas metodologias para, primeiro, identificar os possíveis padrões de metabolização, então identificar possíveis metabólitos que são compostos derivados dessa droga, proveniente da interação da droga com o organismo. Então, esses subprodutos que são produzidos no interior do organismo, eles podem ser utilizados como biomarcadores depois do consumo dessa droga. Então, por isso que os laboratórios têm trabalhado nessa frente, no sentido de desenvolver métodos para estudo desses metabólitos e também, é claro, desenvolver metodologias específicas para esses compostos novos, dos quais não se tem, ou ainda não se tem um método específico, ou se tem um método específico mais para os compostos originais e não para essas novas drogas derivadas. Então, esse é o grande desafio atual, acho que da toxicologia forense como um todo, e que tem demandado um grande esforço por parte da área de pesquisa. Você citou biomarcadores. Para o pessoal que está em casa, o que seriam esses biomarcadores? Os biomarcadores são compostos que podem ser utilizados, são compostos ou produzidos no interior do organismo por ação do metabolismo, ou são compostos que são consumidos juntamente com a droga original, e esses compostos como um todo, eles são utilizados como uma forma de identificar que realmente a pessoa teve contato com aquela droga. Então seria vamos dizer assim, um vestígio químico de que realmente o indivíduo teve contato com aquela droga. Então seria um metabólito que foi produzido durante o processo de contato com o organismo, ou era algum subproduto que, junto com a droga que foi consumida, acabou sendo consumido também, e, portanto, é utilizado como esse biomarcador, né? E ele tem uma vantagem que ele fica mais tempo no organismo, né? A droga, ela é consumida, metabolizada e excretada. Então, assim que ela é metabolizada, a original some, né? Tem uma concentração diminuída, e a gente pode analisar o metabólito por mais tempo em amostras de urina, por exemplo. Até quanto tempo, assim, eles ficam no organismo? Depende da droga e depende da quantidade usada, do padrão de uso, né? A gente tem relato, por exemplo, de análise de cocaína em cabelos de múmias do Peru, de 2.000 anos. Então, depende também da amostra coletada, né? Então, depende muito de vários fatores, da droga, de padrão de uso, da amostra que ser utilizada para análise da droga. Bom, como a gente comentou, né, não é só em casos de crimes que a toxicologia forense pode atuar. Ela também é importante em análises ligadas à saúde pública, como a parte de falsificação de medicamentos ou até acidentes químicos de massa. Nesse caso, como que o profissional de toxicologia forense atua? Tá. Quando a gente analisa comprimidos, por exemplo, falsificados, medicamentos falsificados, por não ser uma amostra biológica, talvez não entre na área de toxicologia, né? Mas os métodos utilizados são praticamente os mesmos, as condições de preparo de amostra, a gente pode trazer isso muito da parte biológica também, bem próximo, né? E atua da forma de tentando identificar a falsificação, né? Comparar com o original, onde está a falsificação, se existe alguma adulteração do comprimido. É assim que é feito. E da mesma forma, ele pode colher a amostra no local ou só receber para fazer análise? Isso. Além de... Essa é uma das áreas, né, dessa identificação. Então, de um modo geral, a toxicologia forense tem outras aplicações, além das aplicações de investigações médico-toxicológicas. Então, nós temos a toxicologia forense pós-mortem, que investiga procura investigar o efeito dessas substâncias, mas não o efeito em si, mas a substância em uma amostra coletada no caso de vítimas fatais. Mas existem outros casos, como o caso da toxicologia ambiental, que é a análise de
algum tipo de matriz, algum tipo de amostra que esteja relacionado com um crime ou com algum fato de natureza ambiental. Então, por exemplo, um caso de intoxicação de pessoas e animais por metais pesados, mas por ação de um derramamento ou de uma liberação indevida desse metal num curso de um rio, então essas pessoas acabaram tendo acesso, então por isso que a investigação é feita. Então acaba entrando como uma toxicologia forense de aplicação ambiental. Nós temos também o doping, que funciona também como uma área da toxicologia forense, no controle do uso dessas substâncias proibidas por atletas durante competições esportivas. E tem também casos de acidentes de trânsito, que a pessoa estava sob efeito de álcool e não necessariamente com vítima fatal. Também casos de teste de drogas em ambiente de trabalho, também é uma área da toxicologia forense. Então, essas outras aplicações da toxicologia forense também encontram-se sempre em grande quantidade. É uma área de grande versatilidade e grande aplicação. É bacana, você está falando de várias áreas, né, que o profissional pode atuar. Em relação ao mercado de trabalho, como que está a situação? A gente tem muita procura por profissionais de toxicologia forense? Existe um grande interesse nessa área, né? A gente percebe muito em palestras que a gente dá, em cursos, né, que a procura é bastante grande, né? Isso não tinha há 5, 10 anos atrás, não era não existia essa procura tão grande. E eu acho que por causa dos programas de televisão, né, do CSI, e também pela quantidade, pelo aumento do uso de drogas, surgiu um interesse bastante grande para essa área forense, e então existe uma procura grande. Com relação à disponibilidade de colocação, de emprego, basicamente se restringe aos concursos da polícia, né? Então, a não ser que a pessoa vá para a universidade e trabalhe na área de pesquisa, né, que também é o que a gente faz, né, que não somos polícias, mas atuamos na área de toxicologia forense com drogas e abuso, mas na área de pesquisa. Então, está muito restrito à espera de concursos da polícia, né? Então, isso limita um pouco, né, a opção de trabalho, né, de colocação, né? E além da possibilidade de atuar como perito ou na Polícia Civil ou na Polícia Federal, também é possível trabalhar com laboratórios no setor privado. Então, alguns laboratórios que prestam esse tipo de análise, como é o caso agora das análises em cabelo, que tem sido exigida, alguns laboratórios do setor privado também fazem esses tipos de análise toxicológica. Então, também é uma forma do profissional da área ingressar no mercado de trabalho, além dessas outras duas opções. Essas análises em cabelo são feitas em motoristas profissionais, né? Na hora de renovação da carteira profissional, é necessário agora que se faça essa análise de cabelo para algumas drogas. E, por exemplo, no caso dos caminhoneiros, as empresas de transporte também usam isso, por exemplo, para verificar se eles consumiram algum tipo de substância? Isso, a lei, né, o Código Brasileiro de Trânsito obriga que se faça essa análise, né, na renovação da carteira profissional, e no caso que você citou, algumas empresas de transporte aderem a um programa como o Eduardo falou, de análise de drogas em ambiente de trabalho. Então, como são profissionais que estão expostos a uma condição de perigo, né, de risco, como conduzir um caminhão carregado, né, ou piloto de avião, ou alguma coisa assim, então a empresa adere a esse programa. É feito um sorteio mensalmente de uma quantidade lá, uma porcentagem de funcionários, e é coletada a amostra de urina desses funcionários e enviado para um laboratório particular para que se faça a análise para saber se eles têm algum efeito ou não, a presença ou não de alguma droga ilícita, né? Caso seja positiva essa análise, o funcionário é afastado da situação de risco, né? Então, se ele é um caminhoneiro, ele vai sair da estrada e vai passar para uma parte administrativa, né, para tentar resguardar o motorista, e também toda a situação dele causar um acidente, envolver terceiros, né, além do custo da vida, é claro, né, não tem custo, não tem preço, mas o caminhão também, né, a mercadoria, tem todo um custo para a empresa, né. Além de ser uma
uma prática interessante para a imagem da empresa, né? Ter esse cuidado com o motorista, com o funcionário, né? Então, algumas empresas aderem a esse programa de drogas de abuso e drogas em ambiente de trabalho. Em relação ao perfil, né, do profissional que quer seguir na área de toxicologia forense, como que funciona? Qual curso que ele tem que fazer? Qual que é o perfil em geral que ele deve ter? Tá. Especificamente na área de toxicologia forense, né, acho que a formação necessária, além de ser uma pessoa que tenha interesse investigativo e está disposto a trabalhar nessa área, a formação em química, né, em farmácia, em biologia. Todas essas áreas são desejáveis porque ele vai precisar de usar dessas ferramentas, né, desse background, né, para desenvolver métodos para análise dessas drogas, interpretar os resultados, né, e para emitir um laudo, para fazer um relatório. E aí ele pode depois fazer outras especializações. Por exemplo, como é o caso do Eduardo. Você pretende atuar nessa área, Eduardo? Então, algumas das possibilidades que existem são você seguir depois, posteriormente, com a carreira acadêmica, fazendo uma pós-graduação ou alguma especialização nessas áreas. Então, que é o que eu realmente tenho grande interesse, que é seguir a carreira acadêmica na parte de pesquisa. Mas é possível também o profissional atuando como perito pode, ao mesmo tempo, fazer alguma pós-graduação, então conseguir conciliar as duas atividades, é possível. E é uma formação que auxilia o profissional, porque dá um conhecimento ainda maior do que ele já tem, por ser um perito, por estar lá na carreira, mas aumenta ainda o conhecimento de algumas outras técnicas ou de alguns outros métodos. Enfim, é possível integrar isso ao perfil do profissional. E até como a gente já comentou anteriormente, né, como surgem novas drogas praticamente a cada dia, né, novas técnicas também, então é importante ele continuar se atualizando. Exatamente. Isso, é necessário. A gente comentou também a respeito do papel da universidade, né? O professor Bruno citou a parceria com a Polícia Civil, né? De uma forma geral, como que a universidade está contribuindo para o desenvolvimento e também para uma maior visibilidade da toxicologia forense? Tá. Eu diria não só pela toxicologia, mas pelas ciências forenses como um todo, né? Uma iniciativa é o curso que nós temos aqui na Faculdade de Filosofia, né, do Departamento de Química, que é o curso de Química Forense, né? Então, isso já é uma iniciativa que já tenta desenvolver essa área, né, de uma forma mais efetiva, com aulas teóricas e laboratórios dedicados para essa formação. E uma outra forma é a colaboração mesmo, né, da universidade com os órgãos da polícia, né, os órgãos oficiais, com essa troca, né, de experiência, né, e material. E a universidade também promove eventos, né? Agora, na semana entre 5 e 9 de março, nós tivemos o simpósio que o professor Bruno promoveu. Isso. Como que é esse simpósio, professor? A gente sempre estamos na busca de melhorar a formação do pessoal, né? Então, tanto para os nossos alunos como pessoas externas, e a gente organizou, então, esse simpósio de toxicologia forense, que foi durante a semana toda, né? Com aulas práticas e teóricas, abordando a parte de toxicologia forense propriamente dita, né? E a gente tenta fazer esse tipo de divulgação sempre que possível, né? No final do ano a gente vai ter, em novembro, nós vamos ter já o Encontro Nacional de Química Forense, que é um encontro que já está na 6ª edição, então é bem interessante mesmo essa formação. Bom, o tema é bastante curioso, né? A gente tem bastante informação para falar a respeito, mas infelizmente o nosso tempo aqui dos Penaliza acabou. Eu gostaria de agradecer a presença do docente do Departamento de Química da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da USP, Bruno Espinosa de Martins, e também do doutorando do Programa de Pós-Graduação em Química da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da USP, Eduardo Geraldo de Campos. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no programa. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui divulgando e apresentando um pouco dessa área, são tão interessante. Eu agradeço também a oportunidade, parabenizar toda a produção do programa e a Universidade de São Paulo pela iniciativa, e foi uma excelente oportunidade estar aqui com vocês hoje. Os Penaliza de hoje fica por aqui, até a próxima semana. Você ouviu USP Analisa.
um programa da Rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados, Polo Ribeirão Preto. Produção do Serviço de Comunicação Social da USP e do IEA. Coordenação, Rosimeire Talamone. Apresentação, Thaís Cardoso.